A paz do Senhor Jesus. Uma manhã preciosa, onde a gente percebe a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E saber que vocês conseguiram passar pelo círculo, conseguiram chegar até o final. Foram 30 semanas, onde vocês se reuniram, se confrontaram, se deixaram confrontar. E hoje vocês estão aqui para celebrar ao Senhor por esse tempo. Mas falar do RA é falar a respeito da decisão de viver uma vida corajosa. Se vocês passaram por todo o processo, em todo o tempo, vocês foram desafiados a viver uma vida corajosa. Então eu quero convidar você a abrir Lucas capítulo 12, versículo 25. Ontem, quando eu saí do casamento, eu vim trazer a Esté aqui para ir para o outro compromisso lá em Fervedouro. E no momento que nós estávamos vindo, ela me contou uma experiência e ela fez uma menção que é muito comum a gente ouvir durante todo o processo. Ela me relatou que viveu uma experiência que ela passou por uma situação de medo, de constrangimento durante os dias. E na hora que ela estava vivendo aquela situação difícil, ela pensou: eu fiz o RA, então eu posso enfrentar isso muito bem. Então a gente sabe muito bem que o RA é uma ferramenta de encorajamento, de empoderamento, trazendo munição para vocês, e aonde vai ajudar vocês durante o tempo importante, auxiliando vocês nas decisões. Vocês vão lembrar: o RA fez diferença na minha vida, porque nessa situação eu vou saber tomar decisão, ou vou saber a quem buscar para me ajudar, me auxiliar nas decisões que preciso tomar. Vamos para Lucas capítulo 12, versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que nós somos preparados para viver, por mais que a nossa vida esteja tranquila, eu e você não temos condições de acrescentar nem um dia a mais, nem uma hora a mais na nossa vida. Mas a diferença não é entender o quanto a vida é breve, mas é aprender a viver o tempo que temos com excelência, com leveza e com intimidade com o Senhor e com liberdade com as pessoas que estão à nossa vida. A morte, ela é universal. Se tem uma coisa que eu e você nunca vamos duvidar, é da morte. Mas se eu posso dizer que todos nós vamos morrermos, isso não é surpresa para ninguém, mas é um desafio para todos nós que estamos aqui presentes nessa manhã, sabermos viver. A maioria não sabem viver. A maioria perde um bom tempo com questões que poderiam não trazer tanto sofrimento para suas vidas, porque não tem as informações necessárias para responder os desafios que chegam até nós. Então nessa manhã eu quero convidar você a entender um pouquinho, você que ainda não fez o RA, convidar você para fazer, mas eu quero convidar você a só lembrar algumas verdades que eu quero que você aplique no seu coração, que é a respeito do que nós queremos viver como igreja. Quando eu olho para a palavra do Senhor, se você vai para Jeremias capítulo 29, versículo 11, você vai lembrar que existe uma proposta de prosperidade para nós. E sempre que falamos de prosperidade, nós vamos lembrar a vocês que para nós, prosperidade não é acúmulo de bens, não é acúmulo de riqueza. Mas prosperidade é a maturidade, é a estrutura emocional, é também a estrutura financeira para vivermos bem em todo o tempo. Mas também para sermos generosos e misericordiosos conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. E aí eu convido você a lembrar o que a palavra do Senhor diz através de Jeremias capítulo 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
E a palavra do Senhor, ela é enfática em dizer: planos de fazê-los prosperar, de não lhes causares danos, planos de lhe dar esperança e futuro. Então, se existe um plano no coração do Eterno para te fazer realmente próspero, é próspero em tudo, nos relacionamentos, é próspero na estrutura emocional, na estrutura espiritual, na estrutura relacional, é a segurança. Eu sempre vou dizer, e nós vamos repetir inúmeras vezes aqui no RA: você não precisa da validação de ninguém para estar bem, você não precisa da validação de ninguém para tomar decisões, você precisa de uma palavra revelada no seu espírito, você precisa de uma profunda comunhão com o seu Deus. Porque se você tem uma identidade em Deus, se Ele deu a você uma identidade clara, o homem pode te rejeitar, o homem pode não te compreender, mas você sabe exatamente nas mãos de quem você está seguro e segura, e isso te faz caminhar em liberdade e em alegria. Somos livres, por isso somos prósperos, mas vitoriosos também. Aí eu convido você a ir para João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Eu ouço muita expressão: pastora, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo tudo o que Deus está me pedindo, mas eu estou lidando com esse sofrimento, eu estou lidando com essa guerra, eu estou lidando com essa batalha. Por que coisas boas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que moralmente correto, espiritualmente correto, nós estamos passando por aflições? Eu tenho uma resposta muito simples que não nasce de mim. E a resposta é a seguinte: tudo isso acontece com você porque ainda não chegamos na eternidade. O dia que nós chegarmos na eternidade, tudo isso passará. Mas enquanto não chegamos lá, vamos continuar avançando, vamos continuar lutando, porque nós vamos ter aflições, mas elas não vão determinar quem nós somos e aonde nós vamos chegar, porque aquele que nos toma pelas mãos e nos sustenta todas as manhãs, Ele define a nossa identidade e Ele nos conduz para o nosso destino, porque Ele é o amado da nossa alma. E aí Ele nos faz vitorioso para a glória do nome dEle. Mas também um desafio de encarar a realidade com responsabilidade. Êxodo 9:5. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. Eu gosto de dizer: nada dura para sempre. A sua conquista não dura para sempre, a sua alegria não dura para sempre, a sua força não dura para sempre, mas o seu sofrimento não dura para sempre, a sua luta não dura para sempre, a sua dor não dura para sempre, tem prazo de validade. E eu e você precisamos entender que aquilo que estamos vivendo, que está trazendo sofrimento e angústia para nós, seja psíquica, seja física, nós vamos ver o sopro de Deus chegar nas nossas vidas, nós passarmos para o outro lado, vemos o prazo se cumprindo e a glória do Pai se manifestando em nós. Tem prazo real. Quando as coisas estão muito difíceis, eu falo: tem prazo. Alguns 3 meses, outros 6 meses, outros 1 ano, mas tem prazo. Mas Ele também nos convida para o extraordinário. Vamos para 1 Coríntios. Gente, já estou com falta de ar. Tive um final de semana cansativo. 1 Coríntios 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou
o que Deus preparou àqueles que o amam. Todas as vezes que as coisas apertarem, todas as vezes que quiserem roubar seu sonho, roubar sua força, roubar sua alegria, lembra que existe uma promessa de extraordinário. Olho nenhum ainda contemplou, ouvido nenhum ainda conseguiu acessar, mas existe a palavra que nasce do coração do Pai, derramado no seu coração. E se você crê, você vai viver esse novo do Senhor. Eu gosto muito do extraordinário do Senhor. Gosto muito. Porque esse extraordinário do Senhor me dá esperança para superar os nãos que as circunstâncias trazem no dia a dia da nossa caminhada. Quem tem promessa de extraordinário para a sua vida, levanta a sua mão aí. E nós estamos vivendo uma igreja que está vivendo isso. Então, para viver uma vida com coragem, eu quero compartilhar com vocês alguns valores. Eu tenho que ser bem ligeira, então vou falar rapidamente. Primeiro, destrua os rótulos que vocês receberam. Quais foram os rótulos que vocês receberam desde criança? Vocês vão destruir os rótulos que vocês receberam. Vamos para 1 Samuel 17, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O irmão mais velho de Davi, ele não suportava a ideia. Quando eu olho para o texto, ele não suportava a ideia de ver Davi tomando as informações necessárias a respeito das batalhas que o povo de Israel encontrava inserido naquele momento. E quando ele começou a perceber que Davi estava tomando informações a respeito da realidade, qual é a postura dele? Ele começa a humilhar Davi. E ele começa a mostrar a pequenez de Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Porque ele estava simplesmente rotulando Davi, demonstrando para aqueles que estavam à sua volta que dentro de Davi não havia grandeza, que dentro de Davi não havia força e autoridade para superar os desafios que se encontrariam diante dele. Mas nós sabemos muito bem quem era esse garoto Davi. Nós sabemos muito bem que pessoas podem nos rotular, mas o meu Deus e o seu Deus vai nos dar identidade. Então, se o mundo te rotula, o seu Deus te dá identidade. Quando o mundo diz que você é fraco, quando os invejosos dizem que você não dá conta, quando os mentirosos declaram que você não tem conhecimento e estrutura para vencer, tem aquele que abre a boca e aponta dizendo: eu sei quem ele é, eu sei quem ela é, eu sei o que eu coloquei nele, eu sei o que está dentro dela. O mundo te rotula, mas o seu Deus te dá identidade. E é essa identidade que nos dá autoridade. Por quê? Porque o meu Deus e o seu Deus é especialista em quebrar rótulo. E quando nós somos imaturos, às vezes alguns estigmas que colocam em nós nos ofendem. E depois, quando nos tornamos adultos, sabemos que nós poderíamos lidar muito bem com aquilo. Eu tenho duas lembranças que me deixavam furiosa quando eu era criança. Eu era muito branquela. O meu cabelo era igual ao algodão. E todas as vezes que a minha mãe queria me ofender, ela me gritava: vovozinha zóio de gato.
Era a expressão. Aí ela me ofendia. Quando ela gritava, vovozinha zóio de gato, ela ia lá no mais profundo da minha alma e amassava. Porque eu não queria ser vovozinha. Eu não queria ter os cabelos tão brancos. E nem queria ter os olhos tão verdes. E hoje, adulta, eu falei assim, que beleza. Quando eu vou no salão fazer luzes, que as pessoas dizem, pastora, seu cabelo é loiro de verdade. Eu falei assim, quer ver a foto de quando eu era criança? Aí o pessoal, igual algodão. Igual algodão. O que era ofensa lá, é motivo de prazer hoje. De orgulho hoje. De chamar os olhos para enxergar. Então eu quero dizer, o seu Deus é especialista em quebrar rótulo. Não importa se for os pais, não importa se for os irmãos, não importa se for os patrões, os amigos, os líderes. Ei, Deus quebrou os seus rótulos, te deu identidade e você é livre para continuar seguindo para o destino que o Senhor tem para você. E é nessa direção que nós vamos caminhar. Davi tinha inúmeros motivos para aceitar as expressões inadequadas do irmão. Não era alto e belo quanto o irmão. Isso já, poderia trazer prejuízo. Era o filho caçula. Isso também poderia trazer prejuízo. Era esquecido do pai, numa noite solene, de festa em casa, de banquete de honra. Ele nem é convidado para estar presente. Ele é esquecido pelos pais, revelando que se o irmão não acreditava que havia grandeza dentro dele, os pais também não. Qualquer outro poderia ser chamado para ser o rei de Israel, menos o menino fraco, branquelo, de rosto pintado, cuidador de poucas ovelhas malhadas no pasto. Só que o que a palavra do Senhor diz? Apesar do seu corpo frágil, apesar da sua aparência não tão admirável contra os outros, o coração atraía os olhos do Eterno. O coração chamava a atenção daquele que gerou Davi no ventre da sua mãe. Então eu quero dizer o seguinte: você pode ouvir mentiras a seu respeito. Você pode ouvir pessoas dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não vai superar, que Deus não vai fazer, que Deus não vai restaurar. Só que o segredo não é não escutar as mentiras, não ouvir as mentiras. O segredo está em não acreditar nelas. Podem falar mentiras a seu respeito. Quem quiser abrir a boca e falar mentiras a seu respeito, pode falar. Mas você sabe a identidade que você carrega. Você sabe a autoridade que está dentro de você. Podem dizer mentiras a seu respeito, mas você não vai acreditar nelas. Como líder, falam muito mentiras a meu respeito. Falam coisas que eu não falei. Falam que eu fiz coisas que eu não fiz. Só que quando isso acontece, não me perturba, porque eu sei quem eu sou. E eu sempre digo, eu não preciso justificar essas mentiras, porque principalmente vocês são minhas ovelhas, e vocês sabem como que eu sou. Eu vou mandar recado para vocês? Não vou perder esse tempo. Vocês sabem disso. Eu vou escolher palavras para falar com vocês? Eu vou falar o que vocês precisam ouvir, porque é isso que vai levar vocês à maturidade. É isso que vai colocar em vocês estrutura de um caráter aprovado pelo Senhor. Então, a partir de hoje, quando alguém abrir a boca para falar mentira a respeito de vocês, só levante as mãos e glorifica o Senhor. O inferno pode falar de vocês, o mundo pode falar de vocês, mas vocês não vão acreditar no que o mundo diz e nem no que o inferno diz. Vocês vão acreditar na palavra daquele que criou vocês, que deu uma promessa para
graça e amor a vocês. Por isso vocês estão aqui. Então, quebrar os rótulos. Destrua todos os rótulos que colocaram em vocês. Segundo, encare os seus desafios. 17:32, 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Irmãos e irmãs, formandos do RA, não corram dos gigantes, corram para ele. O segredo, igreja, liderança, formandos, o segredo não é fugir do gigante, não é correr do desafio, é correr para ele. Como vocês sabem, eu nasci na roça e cresci na roça. E lá na roça a gente tem um ditado: a gente pega o boi pelo chifre. É assim que a gente faz. A gente pega ele, porque se a gente pegar ele pelo chifre, a gente domina. Não se esquiva dos confrontos, não se esquiva dos problemas, não fuja das lutas. Olha nos olhos do gigante, olha nos olhos da luta e do desafio, e passe correndo em nome de Jesus. E não vai sozinho, vá com ele. E não vá de mãos vazias, vai cheio da autoridade dele. Porque se vocês correrem para eles, vocês vão ver os desafios caindo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque quando eu encaro os meus desafios, eu destravo o meu potencial. Todas as vezes que você encarar os seus desafios, você vai ser liberada em alcançar autoridades maiores em Deus. Encarar o desafio é liberar o potencial de Deus em nós, e é liberar e conhecer o potencial que nós também temos. Mas quando eu olho para a palavra, eu gosto de uma frase que eu não sei quem diz, porque eu já repeti algumas vezes e eu já perdi o nome do autor ou autora. Eu aprendi a voar quando me tiraram o chão. É isso que eu quero que você entenda. Já me tiraram o chão algumas vezes. E quando todos ficaram esperando o tombo, e quando todos ficaram esperando que não se levantaria, não puderam olhar para baixo para me ver levantar, tiveram que levantar a cabeça e olhar para o alto, me ver voar. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando tirar o chão debaixo dos pés de vocês, achando que é o fim, achando que é o fracasso, achando que vocês não vão dar conta, achando que vão passar e ver vocês prostrados, caídos no chão, dá o privilégio dos seus inimigos olhar para o alto e ver o quanto você está voando, o quanto você está rompendo, o quanto você está crescendo. E aquele menino e menina está crescendo e está se tornando homem e mulher com o referencial de Deus na sua vida. Aí vem aquela pergunta: como que consegue? Como que consegue? Muitos olham para nós e perguntam: como eles dão conta? Como elas dão conta? Não é porque somos super-homens e super-mulheres, é porque a unção de um Deus vivo em movimento anda sobre nós, nos abastecendo todos os dias para a glória do nome dEle. Mas lembre também das vitórias que o Senhor já te deu. Vamos para 1 Samuel de 17, 34, 35. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba,
antígio com golpes até matá-lo. Sabe o que a gente vê nesse texto aqui? Davi tinha experiência. Davi não tinha conhecimento teórico. Davi tinha experiência. Ele tinha o que contar. Ele tinha o que compartilhar. Eu quero deixar uma frase para vocês escreverem aí no bloco de anotação de vocês, para vocês nunca esquecerem. A parte mais importante do seu passado não é a sua dor, não é a escassez que você enfrentou, não é o não que você ouviu, não é a pessoa que recusou te estender a mão. A parte mais importante do seu passado é aonde Deus te tocou. Aonde Deus te tocou, meu irmão. Quando eu e você ficamos face a face com Deus e Ele nos toca em profundidade, o nosso passado perde a importância. E eu tenho falado para vocês diversas vezes: tudo que me dá nojo, tudo que me dá ira, tudo que me dá raiva, tudo que me dá constrangimento, tudo que me faz ficar tímida, encolhida, mostra que existe uma ferida aberta a respeito daquela situação dentro de mim. Só que eu e você não podemos tirar os olhos que toda ferida aberta é um habitat de demônios, e toda ferida aberta é um campo de exploração na nossa vida. Eu e você podemos nunca ficar endemoniados, nunca ter um demoniamento, mas eu e você sempre vamos ser explorados na nossa ferida. Agora você tem a escolha: ficar lamentando, chorando, porque não tive oportunidade, porque não me ajudaram, porque não abriram o caminho, ou você identificar quem Deus é você e partir para cima. Gente, é sangue no olho. Eu gosto de brincar, né, como o pessoal da roça, é arrancar arame no peito, é mostrar para os outros que você pode ser frágil. Então eu brinquei com a Laura, tão frágilzinha fisicamente, quando abre a boca aquele trovão. A gente fala, como é que ela tem esse vozeirão todo dessa finurinha, né? Mas tem. Porque a questão não é estrutura, a questão é a nossa resiliência interna, é o que está dentro de nós. Então eu gosto de dizer, o problema não é o que eu não tive, o problema é quando Deus me tocou, é aonde Deus me tocou, e é o que Ele fez em mim quando Ele me tocou. Quando Ele me tocou, Ele quebrou as amarras da minha alma. Quando Ele me tocou, Ele quebrou os cárceres da minha mente. Quando Ele me tocou, Ele abriu a minha visão. Quando Ele me tocou, Ele me tirou os meus olhos do passado e me colocou os olhos no futuro. Eu gosto de contar minhas histórias. Sabe por que eu gosto de contar? Porque todas as vezes que eu conto, eu vejo a dimensão do milagre que o Senhor fez. Eu lembro quando meu filho era pequeno, diversas vezes, ele falava comigo assim, conta a minha história. Porque criança gosta que a gente conta Sansão, Davi, não é assim? Aí algumas vezes ele falava assim, conta a minha história. E aí eu contava a história de como Deus o curou, da promessa que Ele carrega. E todas as vezes que eu falo com ele, eu tenho uma frase de efeito com ele. E a frase de efeito que eu tenho com ele é: filho, não atrapalhe a Deus cumprir na sua vida a promessa que Ele tem para você. Porque se você não atrapalhar o que Deus quer fazer, nós vamos ficar muito satisfeitos com o que Deus vai estar fazendo. Você pode dizer, eu não tive a melhor família. Eu não tive uma boa família. A minha família era disfuncional. A minha família era violenta. Com 13 anos era escopeta nas mãos. Com 13 anos era uma casa cheia de munição. As palavras eram violentas.
Eu brinco com o pessoal, eu morei numa casa que o chão era de bosta de boi. Não sei se você já viu isso ou já ouviu sobre isso. Eu morei numa casa onde não tinha energia elétrica. Eu morei numa casa onde o meu colchão era de palha, de milho. Eu não sei, pinica, gente, coça durante a noite. Eu não sei se você sabe o que é isso. Eu já passei fome. Eu não sei se você sabe o que é isso. Eu não tive muitas oportunidades. Eu sempre falo, eu queria ser uma filha onde os pais tinham mandado para aula de inglês, para aula de piano, mas o que os meus pais colocaram nas minhas mãos foi uma enxada para eu ficar capinando até os 17 anos no meio da lavoura. Só que eu poderia sentar e ficar olhando para trás o que eu não tive, o que não investiu em mim, a oportunidade que não me deram. Só que um dia esse Deus poderoso me tocou, e quando Ele me toca, Ele muda a minha história. Quando Ele me toca, Ele cria oportunidades na minha vida. Quando Ele me toca, Ele me dá uma visão e Ele me impulsiona para chegar aonde Ele quer que eu chegue. Então a parte mais importante do RA não é você falar, fui abusada emocionalmente, fui abusada psicologicamente, fui abusada sexualmente. A melhor parte do RA não é você saber aonde que você sofreu o abuso, ou aonde estava o seu sofrimento, o que ele causou em você. O melhor do RA é você identificar, Ele me tocou, Ele abriu a prisão, e a chave dessa prisão não encontra mais nas minhas mãos. Eu não tenho mais como fechar. Essa chave está na mão daquele que quebrou as cadeias e me chamou para fora e me deu uma nova oportunidade. Eu agarrei essa oportunidade e agora eu vou caminhar para a glória do nome do Senhor, dizendo para todo mundo: vocês podem não conhecer a minha identidade, mas eu sei quem eu sou. Eu sou o que, gente? A filha amada do Pai. Eu sou a filha amada do Pai. Deus não planejou a sua dor, de maneira alguma. Mas somente Ele teve e tem destinos para as suas lágrimas. O que o irmão disse aqui? Foram muitas lágrimas. Escrevendo minhas memórias, foram muitas lágrimas. Ele não planejou a sua dor, mas Ele tem destino para as suas lágrimas. E todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonado pelo RA. O primeiro grupo de vocês, talvez vocês estão dizendo assim, mas 8 meses, toda segunda-feira, ainda tendo tempo com confidente. O primeiro grupo ficou 2 anos comigo, gente. Se vocês acharam difícil ficar 8 meses, o primeiro grupo, até eu liberar o grupo para conduzir, 2 anos. Comigo ali, ó. Eu treinando eles, compartilhando com eles. E tinha sábado, que era das 8 da manhã às 17 horas para a primeira turma, não é, pessoal? Das 8 da manhã até às 17 horas. Porque precisava imprimir neles o que o meu coração estava desejando, que eles pudessem imprimir em vocês. E hoje, eu posso dizer com muita alegria e com muita satisfação, eles dão conta do recado. Então eu gostaria de convidar vocês para se colocarem de pé. E nós vamos aplaudir essa galera que serviu vocês durante esses 8 meses. Toda essa equipe linda. Vamos aplaudir. Convido a igreja a aplaudir também. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por homens e mulheres que estão dedicando a sua vida em servir o Senhor, servindo pessoas. Vocês foram servidos. E nessa manhã nós estamos celebrando ao Senhor pela vida desses homens e mulheres corajosos, valentes, que deixam suas dores de lado e investem em vocês. Deixa seu
choro de lado e ajuda você a secar as suas lágrimas, porque um dia Deus, como tocou em mim, tocou neles também. Aleluia. Vocês podem assentar-se. Vamos falar, esse relógio é uma pressão, não é? Ô Jesus, confie nas batalhas de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Eu sei que eu não tenho mais tempo de continuar, mas eu quero que vocês nunca parem. Nunca parem. Tenha muita fome, tenha muita sede de Deus. Busque muito do Senhor. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Quando você acha que já viu tudo que você poderia ver, ouviu tudo que você poderia ouvir, Ele vai trazer novas descobertas para o seu coração, que vão impactar você. Eu tenho compartilhado o seguinte: eu não canso de me surpreender. Sempre quando eu vejo um mover fantástico de Deus, eu fico novamente surpresa. Eu falo: meu Deus, isso eu não tinha visto ainda. Eu não sabia disso ainda. E eu fico surpreendida. O RA é um degrau da escada, só um. O primeiro. O primeiro. Sejam corajosos e corajosas para chegar no topo. E lembre, servimos ao Senhor quando servimos pessoas. E o RA é uma ferramenta para servirmos pessoas. Que o Senhor abençoe e que o Senhor honre vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar a equipe, o Ronald e a Ana Paula. O Ronald